Olá pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Sou Cleiton Calisto, especialista de portfólio da Santander Asset. E esse é o Minutos a Fundo, o nosso podcast sobre investimentos da Santander Asset. No Minutos a Fundo, nós tratamos sobre economia, investimentos e, principalmente, como está a cabeça daquele que toma as decisões dos fundos de investimentos do Santander Asset, o gestor. Aqui, nós tratamos com eles tudo o que eles estão pensando sobre investimentos e economia. Para esse episódio, temos dois convidados. Renato Santaniello, Head de Soluções de Investimentos aqui da Santander Asset, e o Cal Constantino, Head de Renda Fixa, também aqui da Santander Asset. E você já sabe, para não perder nenhum episódio, basta ativar o sininho do Spotify. Quando um episódio novo for ao ar, você vai ser avisado em primeira mão. Além disso, tem o nosso canal no YouTube também. Vá lá e siga a nossa página no YouTube. Novos vídeos serão colocados diariamente no ar sobre economia, investimentos e finanças. Bom, pessoal, como eu comentei no começo aqui do nosso podcast, estamos aqui hoje com o Cal Constantino, Head da Renda Fixa aqui da Santander Asset, e com o Renato Santaniello, Head de Soluções de Investimentos aqui também da Santander Asset, para falar um pouco sobre as perspectivas para 2024 dos fundos multimercados e também da indústria de renda fixa. Eu vou começar com o Renato. Renato, a gente está vendo a gente viu um ano de 2023, né? Muito difícil para a indústria de multimercados. Como que você está enxergando para 2024 aí as perspectivas para multimercados, né? Como a gente tem uma perspectiva de queda de juros, né? Não só no Brasil, que já está acontecendo, mas como no resto do mundo também. Como que você está vendo as classes de ativos que compõem os fundos aí de multimercados da nossa casa, Renato? Opa, tudo bem? Oi a todos. Então, falando um pouco do que foi o cenário, né, desse ano. Claro. Então, a gente começou o ano com muita incerteza, né, principalmente qual que seriam os passos do Banco Central americano para controlar a inflação. Então, tinha muita incerteza do que seria o impacto de atividade. Então, no começo do ano ficou bem complicado de ter uma definição mais clara de cenário e de posicionamento. Então, o que aconteceu? Muitos fundos multimercados acabaram sofrendo um pouco com isso, porque não tinha grandes tendências de mercado, e muita gente apostando que a Bolsa Americana fosse ter uma performance ruim, por conta dessa atividade mais fraca. Mas isso demorou um pouco a refletir na atividade. Na verdade, a atividade até melhorou, e os juros, né, lá em março, com o problema que a gente teve com os bancos locais dos Estados Unidos, caíram, e aí todo mundo acaba procurando hedge, os juros caíram, e isso até beneficiou a Bolsa Americana. Uhum. Então é um cenário que você tinha um fundamento um pouco mais complicado e talvez indicando uma desaceleração que não se observou, e um posicionamento, então, refletia, né, um viés mais negativo de Bolsa Americana. Então isso foi bem complicado e acabou prejudicando a performance de grande parte dos fundos. Depois disso a gente começou a ter uma normalização. E aí você teve um impacto no mercado local. Todo mundo começou a ficar mais otimista, começou a ter o processo de queda de juros e aumentar um pouco o posicionamento no mercado local. Aí depois a gente observou que também teve alguns dados americanos até um pouco mais fortes de inflação e atividade. Mercado de trabalho, né? Trabalho, atividade, inflação. E aí a curva de juros americano acabou ajustando um pouco para cima. Tá bom. E de novo isso foi ruim para os fundos multimercados que estavam posicionados apostando na queda de juros. Então foi um ano que já tinha muita incerteza, né, em relação à atividade e inflação, tanto aqui dentro como lá fora. E eu acho que agora, no final do ano, a gente viu uma melhora muito significativa nessas condições. Então, tanto a atividade como a inflação americana desaceleraram, a atividade desacelerando sem entrar no cenário de recessão, a inflação se ajustando, e aí permitiu que os juros fosse um pouco mais para baixo, tanto lá fora e ajudando também o mercado local que já vinha com uma inflação mais baixa. Então agora os multimercados já começaram, né, novamente a recuperar, ter uma performance mais positiva nos últimos meses e até tem alguns fundos que estão acima do CDI. Foi um ano bem difícil para a indústria, mas a perspectiva para frente já é melhor porque já tem menos incerteza do que a gente tinha no começo desse ano. Então já começa a ficar mais claro um cenário de atividade, né, sendo uma desaceleração da atividade mais controlada e a inflação também caindo, não numa velocidade tão rápida como se esperava, mas convergindo para o que é a meta dos bancos centrais. Então, isso traz uma perspectiva mais positiva para o próximo ano, para a alocação de risco e para conseguir capturar esse cenário mais favorável nos fundos. 24 a gente começa melhor do que a gente começou 23, Exato. É isso, né? 2024. Menos incerteza. Com relação aos indicadores, eu acho que fica, não que, né, não tem risco, não tem incerteza, mas num nível inferior ao que nós observamos no começo do ano. Então fica mais claro que a atividade vai desacelerar, mas não necessariamente isso é ruim para a Bolsa, claro. Porque se você desacelerar suave, né, de forma suave, é até bom para ativo de risco, e os juros caindo também é bom para ativo de risco. Então, em geral, emergentes, enfim, todos esses ativos que são mais de risco, e inclui aqui os ativos locais brasileiros,
tende a ter uma performance mais positiva. Já era uma perspectiva no começo do ano positiva para 23, Tá bom. porque quando tem queda de juros, os fundos costumam performar bem, mas toda essa incerteza atrapalhou muito o que deve ser um cenário um pouco mais benigno no ano que vem. Boa. Vou pegar o gancho agora, vou para o Cal aqui. O Cal esteve aqui conosco no começo do ano, né? Final do ano de 22, início de 23, e a gente fez a pergunta do ano da renda fixa, né, Cal? É o ano da renda fixa 2023. O Renato acabou de comentar aqui da queda de juros, né, para 24, que hoje a gente tem uma perspectiva mais clara, né, de queda de juros nas economias, nas grandes principais economias, né? 24 pode ser o ano da renda fixa também. Como que você está enxergando agora para 2024 o mercado de renda fixa, Cal? Olá, pessoal. Eu estive aqui no primeiro podcast. Eu tenho passado rápido, já quase 12 meses atrás. Bom, costumo dizer que todo ano é o ano da renda fixa. Você pensa no portfólio diversificado, a renda fixa faz parte da composição, né, de toda essa diversificação. Claro que em 2023, com as taxas de juros no patamar ainda bastante elevado, existia uma atratividade ainda superior da renda fixa, mas aqui a gente acredita que 2024, mesmo com esse ciclo de queda de juros, os juros continuarão em patamar ainda bastante atrativo. Se a gente pensar que mesmo a Selic hoje em dia está 11,75, ela vai sendo reduzida, vamos dizer, quem sabe, abaixo de 10% para 9%. Alguns analistas acreditam que pode reduzir ainda mais. Mas na média, ao longo do ano, a gente vai ter uma taxa de juros próxima a 10%, na média, ao longo do ano. Se você pensa numa inflação, que também ali, para o ano que vem, com uma projeção próxima de 4%, a gente está chegando a quase juros real de 6%. Ainda é um nível bastante atrativo. Então, eu diria que renda fixa para 2024 segue sendo uma classe de investimento ainda bastante interessante. Tá bom. E mesmo dentro da renda fixa, a gente sempre fala que tem diversos instrumentos, diversos tipos de produtos de renda fixa com pouco risco, com bastante risco. Então, na minha opinião, 2024 vai ser novamente o ano da renda fixa. E eu vou pegar um gancho aqui na hora que você falou, tem várias classes de ativos dentro da renda fixa, né? Vários tipos de risco, né? Classificação de risco, né? 2023 foi um ano exemplar para isso, né, Cal? O início do ano foi um primeiro trimestre, né, de 2023 para a renda fixa muito difícil. O Renato comentou o início do ano de multimercados também com uma incerteza muito grande, mas a renda fixa local aqui, a parte de crédito privado principalmente, foi um início de ano complicado, né, Cal? Primeiro trimestre, né? Põe complicado nisso, né? O primeiro trimestre foi bem tenso, alguns eventos pontuais de problemas de crédito, mas o que a gente viu do segundo semestre em diante, do segundo trimestre em diante, foi uma recuperação constante dos prêmios pagos pelas empresas. Então, a gente já vê uma recuperação que a gente acredita que com esse ciclo de redução de taxa de juros, com a economia ainda no modo de recuperação, a saúde financeira das empresas vai continuar melhorando. E isso para crédito privado é positivo. Tá bom. Então, apesar de um ano que foi muito turbulento, a melhora a gente já vê há muitos meses já, e a tendência, nossa opinião, é que continue observando essa melhora ao longo do ano que vem. Tá. Eu vou puxar para o Renato aqui, porque a gente está indo para uma diversificação, ativos diferentes, né? Dentro da renda fixa tem o crédito privado. Dentro do portfólio de multimercados, Renato, como que você está vendo esses diferentes ativos, né? Tem alguma preferência que vocês estão dando para fazer a alocação no início desse ano de 2024? Tem alguma classe de ativo que vocês estão olhando com mais atenção para alocar no início do ano agora, não? Bom, em geral, esse cenário favorece os ativos de risco. Então, assim, quando você tem uma queda de juros, você tem, nesse cenário, né, de atividade um pouco mais fraco no mercado americano, você tem uma tendência de um dólar um pouco mais fraco. Então, tudo isso favorece o fluxo para ativos de risco, em geral, no mundo, né, em bolsa principalmente. Tá bom. E também para emergentes, né? Então, isso inclui o Brasil e a gente pode se beneficiar desse movimento. Então, acho que tem as condições no cenário local para que você continue tendo queda de juros, o que é muito positivo para a Bolsa. Mesmo com a queda de juros, a moeda também é interessante porque ainda tem um diferencial de juros grande com os Estados Unidos. Então, a gente tem observado uma preferência grande, né, de gestores por alocar em posições que apostam na valorização do real. Então, acho que, em geral, né, a alocação em risco vai ser positiva, mas o destaque, além da renda fixa, que o Carl já comentou, é também bolsa e câmbio. Talvez até na ordem de bolsa e câmbio, porque câmbio, acho que ainda tem alguns fatores que pode fazer com que ele performe um pouquinho pior, né? A bolsa, acho que em termos do valor que a gente encontra hoje, as ações ainda está um pouco descontado, tem muito ainda para andar, né? Para performar ao longo do ano com essas melhoras de condições financeiras. Então, acredito que, neste momento, acho que todo mundo está um pouco mais cauteloso pelo movimento recente ter sido muito forte. Tá bom. Então, tentando administrar um pouco o risco por conta disso. Os meses de novembro, o mês de novembro e agora dezembro foi muito forte, né, para a Bolsa. A gente observa, né,
até para o câmbio, é uma sazonalidade mais negativa de envio de recursos para fora. Mesmo assim, o câmbio performou bem. E agora, acho que, né, tirando esse efeito de envio de remessas de empresas... Lucros, né, dividendos, né? Eu acho que já tira esse peso aí, né, ou essa parte, né, do cenário que estava mais desfavorável ao câmbio, como normalmente é. Então, deve favorecer o câmbio, e a Bolsa também deve andar muito bem nesse cenário. Performou muito bem a Bolsa em novembro, e esse mês também está performando muito bem. Então, é natural que todo mundo, olha, já que andou bem, vou tentar... Alguns continuam apostando já ainda num nível bem elevado e acreditando que questão de fundamento e de valor, né, das empresas que tem muito a subir, já monta a posição. Alguns já buscam algum instrumento que defende mais o portfólio, né? Então, se cair, ele não perde muito, se subir, ele participa. Tá bom. Em geral, a gente viu que todo mundo está administrando o risco, mas eu acho que no começo do ano a gente tem uma perspectiva positiva. A gente tem visto muito fluxo de estrangeiro para a Bolsa, né? Batendo recordes de entrada de recursos. E isso talvez continue para o ano que vem. A gente vê uma sazonalidade no começo do ano, que é quando eles rebalanceiam o portfólio. Então, você soma juros caindo, perspectiva de juros caindo, com o valor das empresas descontado, com uma perspectiva de fluxo positiva do estrangeiro, e o local ainda nem que entre o fluxo de pessoa física, que eu acho que ainda os juros altos mantém muita gente ainda alocada em renda fixa. Na renda fixa, né? Mas talvez então isso não chega tão rápido, né, no começo do ano, mas só de não ter saídas como a gente está observando já vai ser positivo. E os fundos multimercados têm aumentado essa exposição por ter uma perspectiva mais positiva. Então, acho que Bolsa pode ser um ativo que performe muito bem ao longo do ano, até no começo do ano talvez já comece a ter um movimento bem expressivo. Então, acho que a tendência é que se busque por ativos de risco, aproveite esse fluxo para emergentes, e acho que talvez a Bolsa seria um grande beneficiário aí junto com a renda fixa, que tem uma perspectiva de queda e também deve ser positivo para esse mercado. Acho que olhando pelo lado externo, né, que a gente começando a falar dos Estados Unidos, né, com essa perspectiva de queda de juros, e isso trazendo para a renda fixa local, né, Cal? Queda de treasury acaba pegando bastante a gente aqui também em juros nominal, juros reais, né? Juros nominal, juros futuros negociados na B3, juros reais a NTNB, né? Você consegue capturar isso bem na gestão dos fundos ativos, né, Cal? Como que está o balanceamento do portfólio de vocês nos fundos ativos hoje? Entre juros real, juros nominal, como que vocês estão olhando para essa classe mais específica de gestão ativa no início de 24, né? Certamente a Treasury, as taxas de juros dos países desenvolvidos impactam demais o mercado de juros aqui no Brasil. Imagina você pensar que as taxas de juros poderiam ficar em 5% nos Estados Unidos por muito tempo. Daria para imaginar que as taxas de juros no Brasil chegariam a 7%, quase no mesmo patamar. Um diferencial de juros muito pequeno. Seria, né? Muito pequeno. 2% então, é pouco para isso, né? De fato, impacta os movimentos de mercado aqui no Brasil também. Mas pensando em gestão ativa, a gente tem que sempre olhar qual que é o nosso cenário no futuro das taxas de juros no Brasil, e claro que está precificado na curva de juros. Nesse instante, a gente percebe uma curva de juros já projetando já diversos cortes de juros pela curva de juros, pela curva futura de juros ainda. Então, uma gestão ativa, a gente busca capturar todos esses movimentos. O mercado está em constante mudança ali. Então, às vezes as taxas de juros sobem um pouco lá fora, aqui reage imediatamente. Então, a gente está tentando aproveitar o máximo possível. Mas boa parte do movimento das quedas das taxas futuras aqui no Brasil acabou acontecendo nos últimos 4 meses aqui no Brasil. Então, saiu de uma taxa de juros de 11%, hoje já está precificando algo mais próximo de 9%, então houve já uma boa de uma reprecificação da curva de juros aqui. Então aqui a gente aproveita todos esses movimentos da curva de juros, seja juros nominais ou seja juros reais, os títulos atrelados à inflação, que na nossa opinião estão com uma boa perspectiva. Tá. A história de NTNB, né? Que você As olha... NTNBs. A gente viu a inflação aliviando bastante ao longo de 2023. Então, esses instrumentos que no começo do ano os investidores muito pessimistas achavam que a inflação ia permanecer em patamar muito elevado, foram surpreendidos constantemente ao longo do ano. E agora a precificação futura de inflação está bem contida já. Está aproximadamente dentro da meta. Da meta do Banco Central. Do Banco Central, né? Então, a gente acredita que os títulos de inflação são uma boa oportunidade onde a gente está colocando maior risco os nossos fundos de gestão ativa. Nossa principal parcela de risco colocada estão em NTNBs. Tá. E a gente tem uma perspectiva aqui no Santander, na Asset, de que os juros cheguem em 9,5 até o final de 2024 e no fim de ciclo em 8,5, né? No início de 25, né? Você vê que a possibilidade desse ciclo ser encurtado, né? Não que é o nosso cenário, mas o Banco Central talvez acelerar ou manter um ritmo de corte de juros até o final de 24, sem pausa. Você acredita nessa possibilidade do Banco Central vir nessa linha, não? Bom, o cenário
nesse instante, é muito favorável. Tá. Seja por fatores domésticos, com a queda da inflação. A gente tem diversos fatores que podem jogar a inflação ainda mais para baixo nas próximas semanas. Tá bom. Mas também, principalmente, pelas taxas de juros lá fora. É que isso. até 2 meses atrás estavam circulando na casa dos 5% e agora estão abaixo de 3,90 já. Então, recuou muito rápido, muito forte lá fora. E isso abre espaço para a gente ter uma possível aceleração do corte de juros ou pensar numa taxa de juros terminal bem mais baixa. Tá. Você, Renato, você está com a posição, olhando o posicionamento de juros externo, você tem alguma preferência por algum país ou por algum título de renda fixa lá fora que vocês estão olhando para alocação de multimercados? Não? Sim, a gente tem alocação em Treasury ainda aplicada, né? Então apostando que vai continuar caindo num nível menor. A gente capturou bem a queda de juros estando mais posicionado. Então quando o juros já convergiu para esse nível de 3,90 que o Cal comentou, a gente já foi reduzindo posição. Tá bom. Então, operando taticamente o risco, então, mas é uma posição que a gente ainda mantém no portfólio. E a gente tem visto muito, a gente tem uma posição de créditos corporativos na América Latina. Latam então, mesmo. O Latam, o nosso fundo, então, ele também capturou muito bem, foi uma das melhores performances do mês passado também. Nesse mês também está indo muito bem. Então foi uma recuperação forte por conta desse fechamento de spread lá fora pela diminuição de certeza de cenário e também pela queda de juros que favoreceu. Então é uma parcela que a gente deve continuar alocado. Tá bom. E também olhando agora para crédito lá fora, a gente tem, já está vendo que da mesma forma que esses títulos corporativos de América Latina foram bem, os títulos também americanos, né, tanto de high yield como investment grade, que seriam títulos de menor risco, também performaram muito bem. E é a classe que a gente está começando a olhar para alocar um pouco de recurso lá fora. Então a gente tem uma alocação muito pequena e a ideia é aumentar um pouco essa alocação. Quando você diminui a incerteza de cenário, principalmente high yield deve andar bem, né, os spreads acabaram abrindo muito, assim como no mercado local, e agora já cederam bastante. Mas com a perspectiva de juros para baixo e a melhora da atividade, os spreads tendem a comprimir ainda mais. Com os juros caindo, a performance desses ativos também deve ser positiva. Eles são quase que uma ideia de equity, assim, de bolsa. De bolsa, né? Quase com um risco ações, muito mais né? baixo, mas eles surfam mais ou menos igual. Então, quando a bolsa vai bem, eles costumam ir bem. Tá. Quando a bolsa vai mal, eles também sofrem. Porque, ainda mais quando está ligado à atividade. Tá bom. Como essa perspectiva está melhor, eles também essas classes de ativos também devem performar bem. O crédito americano, seja investment grade, que são os ativos de menor risco, como high yield, que são os ativos de maior risco. Tá. Então, são apostas que a gente deve começar a aumentar ao longo do ano que vem. A parte de bolsa a gente não tem nada lá fora agora, até porque lá está um pouco mais esticado os valores da empresa, né, o que a gente chama de valuation. Então, o que está mais esticado? Eles estão mais perto do preço justo? Eles estão acima do preço justo. O prêmio que você tem hoje para ter risco em bolsa é mais baixo. Então Tá você bom. tem um juros que está rodando na casa de 4%, e o que eles já subiram, dado que eles têm de projeção de lucro, já foi bastante. Então isso faz com que você tenha um pouco mais de cautela nessa alocação. Na hora de fazer a alocação. Então o que a gente está usando, na verdade, é usando alguma proteção no mercado americano, através de opções, né, de derivativos, para fazer um hedge do portfólio e apostando mais na bolsa local mesmo. Aqui também a gente carrega posições de hedge, né, na bolsa. Proteção, né? Está protegendo. Mas a gente tem uma alocação, estamos comprados em bolsa brasileira com esse hedge. Lá fora a gente não tem uma posição relevante comprada, tem mais os hedges. Que também, se a bolsa continuar subindo, não é nenhum problema, você só perde o que você gastou nessa proteção, Tá bom. mas não prejudica tanto o portfólio. Então a ideia é de fato ter um portfólio mais voltado para risco e com algumas estratégias de proteção para não sofrer se tiver uma virada de cenário. Tá, né? O Renato fala muito de proteção, né, Cal? Dentro da construção do seu portfólio hoje, quando você olha para 2024, o que você vê de risco para renda fixa, né? Olhando para um cenário dos próximos 12 meses, né? Estamos no início de 24 aqui, né, pessoal? Como que a gente está olhando para o ano desse ano de 2024? O que você vê de riscos para renda fixa, principalmente? É claro que vai valer para multimercados, vai valer para a bolsa, para câmbio, mas principalmente para o seu negócio lá de renda fixa. A gente está no meio de um ciclo de corte de juros aqui no Brasil. Esse Isso. corte de juros está calcado em inflação em queda, em uma situação fiscal sendo endereçada e também taxa de juros lá fora voltando para patamares, vamos dizer, mais reduzidos. Então eu diria que qualquer mudança nesse ambiente, seja uma volta, a inflação voltar a acelerar, não está muito no nosso radar.
Tem um risco de climático, né? A gente até o Ninho, é o Ninho, afetar de uma maneira mais relevante. Mas não é nada significativamente. Quem sabe essa redução das taxas de juros das Treasuries que a gente viu recentemente, se isso for abortado, a gente voltar a ver uma pressão maior nessas taxas, isso pode impactar a política monetária aqui. Quem sabe o Banco Central não ter condições de trazer a taxa de juros para 9% ou até abaixo disso. Então eu diria que esses são os principais riscos. Acho que dentro desse cenário que a gente tem traçado para 2024 são riscos que estão bem controlados, né? Dentro disso, para moedas, Renato, quando a gente olha fundamentos Brasil para moedas, são bons, né? A gente tem uma balança comercial, de novo, bastante superavitária, né? Mais de 90 bilhões de superávit em 2023, para 2024 também, de novo, né? Foi 95, a gente está com 92 para 2024. Tem alguma outra moeda que você olha fora Brasil, né? Fora o real, peso mexicano, algum ien, euro, o que vocês têm olhado para moedas lá? A gente tem algumas apostas táticas, chegamos a ter posições em ien ao longo do ano, né? Apostando que o Banco Central japonês deveria subir juros, porque a inflação está num nível acima da meta. Eles estão postergando essa mudança de política monetária. Então, se ele começar a subir juros, ele, né, se beneficia, porque os Estados Unidos está reduzindo, ele estaria aumentando os juros. Então ele teve até uma performance positiva nesse mês. A gente não estava posicionado agora, a gente ficou um pouco mais no começo do ano posicionado. Mas é uma moeda que tem um apelo bom. Um apelo bom, acho que dentro do mundo desenvolvido, muitos gestores estão olhando para isso, os investidores têm alocado risco em ien. A gente viu ao longo do ano apostas em euro, né? Então o posicionamento de mercado era bem forte para euro, mas foi bem, sem tendência. Ele operava num range aí, no intervalo o pessoal administrava o risco com isso, né? Quando subia muito vendia, quando caía muito comprava. Então não é para ter grandes apostas direcionais, mas apostas táticas têm funcionado. A gente também capturou alguns movimentos desse em euro ao longo do ano. Mas principalmente acho que no cenário de juros americanos caindo, um dólar mais fraco no mundo, além dos desenvolvidos, né, que tem uma relação muito forte de diferencial de juros e crescimento, eu acho que você pega os emergentes, e principalmente a América Latina, e aí com destaque o México e o Brasil, que deve continuar com uma performance muito boa. Termos de troca muito positivo. E assim, essas moedas emergentes, a grande diferença delas, né, o que elas têm a oferecer, né, para o resto do mundo, é diferencial de juros alto, né? E quando você tem um diferencial de juros alto, elas performam bem. E termos de troca, que é o preço da balança comercial, do que você exporta menos do que você importa. Então, quanto mais favorável, e aí nesses países você está muito mais ligado a commodities. O México também tem uma questão de estar próximo dos Estados Unidos e a migração, né, de empresas, né, para a região ali do México, trazendo lá. Eles antes ficavam muito na Ásia, né, e agora estão trazendo as empresas para lá. Então, isso também beneficia fluxo para o México. Então, acho que são moedas que devem continuar performando bem. Se você ainda olha o nível de diferencial de juros e ajusta pelo risco, dá um retorno muito positivo, assim, se destaca no mundo de moedas. Então, acho que, em geral, um dólar mais fraco vai trazer fluxo para emergente, e quem tem um diferencial de juros alto e um termo de troca favorecendo, acaba se beneficiando nesse processo. Então, a gente viu um aumento relevante de posicionamento em real e México, que foram as melhores performances do ano. De 2023 agora. As moedas que se destacaram em 2023, e tem a tendência que elas continuem, enquanto tiver essas condições, elas vão continuar performando bem. Surfam bem, né? A gente usava muito o dólar, né, e real como hedge da carteira, e pelo diferencial de juros, a gente observou que em momentos de estresse que costuma andar bem, né, o dólar valoriza bem em relação ao real, você não tinha esse impacto, porque a diferencial de juros segurava esse ímpeto de comprar dólar, né? Ficava muito caro ficar comprando dólar, porque você tem um juros alto aqui, você abre mão desses juros para ganhar um juros americano que está baixo. Então, a gente viu que isso não estava funcionando muito bem. A gente rapidamente saiu dessa posição e começou a apostar na ponta contrária, comprado em real, apostando que o real ia continuar performando. E isso foi positivo para os portfólios. Provavelmente, o ano que vem, a gente continua com essa 2024 agora, a gente continua com essa aposta. Exato. Cal, o Renato comentou aqui da diversificação, comentou um pouco da alocação mais ativa. Como que você está vendo essa parte da diversificação e da gestão mais ativa para os fundos de renda fixa, né? Multi-estratégias, como que está essa cabeça de vocês para esses produtos, né? Bom, como eu falei no início, na renda fixa tem bastante diversificação. Tem desde os produtos bem conservadores, ali para uma reserva de emergência, fundos referenciados DIs, até fundos de títulos de longo prazo, que tem bastante volatilidade. E o que a gente tem crescido bastante na categoria de fundos de gestão ativa, que aqui a gente chama de multi-estratégia. Tá bom. Nesse fundo a gente consegue operar
taxa de juros no Brasil, taxa de juros fora do Brasil. A gente opera moedas também. Esse ano tivemos bons retornos com apostas em euro, apostas em peso mexicano, no nosso real também. Esse fundo aposta tem alocações em crédito privado, então foi um fundo que a gente aproveitou toda essa turbulência no mercado de crédito no começo do ano. A gente aumentou a alocação em crédito, a gente conseguiu pegar toda a recuperação nesse produto. Então o fundo multi-estratégia tem crescido bastante e a gente acredita que ano que vem vai continuar tendo bons resultados ainda. Tá. E você falou da parte de longo prazo, né? E aí quando a gente entra em longo prazo, tem a história do fundo de infraestrutura, né? Que investe em debentures, né? Que são títulos emitidos por companhias para financiar projetos de longo prazo, né? Como que está essa classe de ativos da renda fixa, né? Essa subclasse de ativos da renda fixa, né? Infraestrutura. Teve um ano muito bom. Boa. A gente veio o ano passado, 2022, quer dizer, bom. Passou por algum ajuste, mas 2023, do segundo trimestre para frente, veio numa forte recuperação. A gente viu o mercado trazendo novas empresas para o mercado, empresas de ótima qualidade de risco e com taxas bastante interessantes. Então, hoje você encontra diversas empresas com uma qualidade de risco excelente, com uma remuneração de inflação mais 6%, isso é isento de imposto. É um baita atrativo, né? É um baita atrativo, mas tem que saber, são papéis de mais longo prazo, então você tem que dosar o risco ali, porque sofre com volatilidade. Se as taxas sobem ou caem, isso tem bastante impacto no valor presente dos títulos. Porém, para quem foca, principalmente no longo prazo, é uma excelente opção de investimento. Então a gente gosta muito dos títulos de infraestrutura. Aqui na casa a gente tem fundos que compram esses títulos e tem aqueles que também compram os títulos, mas a gente põe proteção para tentar transformar nesses juros real para transformar para o CDI, que a gente chama os fundos de infra CDI. Então reduz bastante a volatilidade do produto, mas ali dentro estão esses títulos dessas boas empresas com uma remuneração bastante atrativa. Acho que é uma classe de ativo que a gente tem dado destaque nos últimos anos. Eu, pessoalmente, gosto muito desse fundo de infraestrutura. É meu preferido, vamos dizer, dos meus investimentos, eu gosto muito desse produto. Boa. Renato, tem algum destaque dentro da classe de multimercados que você gostaria de dar para algum produto específico, assim, que você tem olhado com mais atenção, né, para 24? A gente tem os produtos de alocação, né, onde a gente monta uma carteira mais balanceada, né? É muito comum as pessoas quererem se servir, né, de fundos de acesso, espelho, e escolher uma estratégia ou outra e acaba concentrando essa alocação em poucas alternativas. E a gente sabe que multimercado tem risco, tem momento que vai ter uma performance positiva, vai ter momento que aquele gestor vai errar o cenário e vai ter performance negativa. É muito difícil acertar o tempo todo, né? É muito difícil você ter, porque você não sabe exatamente o posicionamento que ele tem, ele vai mudando, né? Ao longo do ano dinâmico, ele vai mudando o cenário, ele muda a posição, então não é que vou comprar esse fundo porque eu estou otimista com bolsa, ele opera bem bolsa. Tá bom. Quando você fala em multimercado, ele pode operar de tudo. Se você quiser bolsa via um fundo de ações, né? Que seja um long bias ou que seja um puro de ações, tudo bem, aí você está fazendo a alocação naquele mercado. Quando você compra um multimercado, você quer de fato a diversificação, ter um risco mais controlado. E aí você apostar em poucos nomes é um pouco mais arriscado, né? A gente tem lá estudos que mostram que para você ter uma carteira bem diversificada de multimercados, precisa ter entre 7 a 10 fundos, ou até um pouco mais, a depender da correlação que eles têm, de como eles se comportam em conjunto, né? Então, entre eles, né? Se eles têm um comportamento parecido ou distinto. Quanto mais distintos os fundos for dentro dessa carteira, talvez você precise de menos fundos para poder diversificar bem o risco. Então, assim, os fundos de alocação sempre são uma excelente alternativa, porque nesse fundo a gente olha bem os gestores, sabe do posicionamento, sabe da estrutura de gestão deles, equipe, senioridade da equipe, se tem alguma mudança institucional relevante. Então, a gente olha todo o alinhamento de incentivo da empresa para poder manter, reter e atrair talentos. Então, a gente sabe, além da parte quantitativa de retorno, que é importante para olhar, que muita gente se pauta nisso, né, e olha só o retorno dos últimos meses para achar que o fundo está bem ou mal, ou que vai ser bom ou ruim. Então, a gente combina fatores qualitativos que é importante para você entender a estratégia e saber combinar estratégias distintas, fundos que vão se compensar no momento. Tem fundos que vão capturar muito bem o cenário de risco, mas quando vira, ele pode ir mal. Mas tem um outro grupo de fundos que vai bem. Então é importante ter esse balanceamento. E o fundo de alocação, a gente faz todo esse trabalho de curadoria para a seleção dos fundos, qual que é o tamanho que cada fundo pode ter, dado o nível de risco dele, qual que é a composição, né, entre fundos que são mais correlacionados ou de mais risco com menor risco e menos correlacionado. Então isso entrega para o cliente, né, para o investidor, uma solução muito mais balanceada, que vai sofrer menos em momentos de estresse. E o importante para qualquer cliente, né, quando fala da classe multimercados, é olhar longo prazo. A gente fala muito disso, parece que é
né, ter que ficar aqui com paciência, perdendo dinheiro, não é fácil. Com certeza não. Se você tiver um balanceamento bom de portfólio, você não vai sofrer tanto em momentos de crise. Isso dá mais segurança e mais tranquilidade para o investidor continuar naquela alocação. E se ele carregar no longo prazo, a gente sabe que esses fundos são vencedores. Pode ter um momento de curto prazo ruim de um gestor A, gestor B. Quando você compõe isso num portfólio, já deve ter um impacto menor. A gente tem exemplos práticos desse ano que fundos que sofreram bastante, mas o nosso fundo de alocação sofreu muito menos nesse período de conseguiu se proteger bem, né? E se você conseguir manter esse investimento no longo prazo, eles vão entregar retorno e você vai conseguir acumular um bom retorno no longo prazo. Então, primeiro olhar com calma os fundos para compor a carteira e ter de fato uma carteira diversificada, não com 1, 2, 3 nomes, mas 7, 8 nomes ou 6, enfim, no mínimo, para ter uma combinação boa e ter condições de carregar esse investimento e, né, para isso acho que é importante sofrer pouco em momentos de crise. Então esse balanceamento de risco é fundamental para que isso ocorra. Então não é que eu tenho 1 ou 2 fundos favoritos ou uma classe. Fundo macro é sempre uma boa estratégia, que tem atua em vários mercados. A gente tem uma alocação macro, a gente tem uma alocação crescimento que combina macro com long short, com long bias, que é bolsa. Então são soluções que a gente oferece, que já traz um portfólio balanceado e que o cliente pode ficar tranquilo e navegar ao longo do tempo, um nível de risco mais baixo do que está direto nesses fundos, e ele vai conseguir segurar em momentos adversos para capturar um retorno a longo prazo. Muito bom, né? Eu acho que dá uma ideia aqui para o nosso investidor, né? Como que a gente está pensando para 24. Eu achei bom a gente trazer esse tema para trocar uma ideia aqui. A gente está chegando no final aqui, né, Cal e Renato? Obrigado aqui pela participação, mas antes eu queria encerrar aqui com uma visão mais geral de vocês dois. Começar com o Cal, o Renato acabou de responder. Para 24, Cal, como que é... olhar o que fatores eu tenho que olhar de risco, que fatores que eu tenho que olhar para a classe de renda fixa para fazer uma carteira bem balanceada e, mais importante, né, positiva ao longo do ano, né? De novo, diversificação, mesmo dentro de renda fixa. É isso. Foca numa reserva de emergência ali. Os fundos conservadores ainda estão com retorno bem acima da inflação, então não é que você está deixando dinheiro na mesa, não. Você está com um bom retorno. 11,75 ao ano ainda. Mesmo que caia, vai cair para 10, ainda está bem acima da inflação. Então uma parcela em coisas conservadoras, para poder também aproveitar eventuais oportunidades de mercado. Tá bom. Crédito privado, perspectivas ainda bastante favoráveis, ainda os prêmios dos ativos ainda estão bem interessantes. Como acabei de comentar, fundos de infraestrutura. Esses eu gosto bastante, né? Acho que tem um grande espaço para recuperar esses papéis ainda. Tem um apelo bom, né? E gestão ativa, que é delegar para a gente aqui na gestora toda essa flexibilidade, esse dinamismo numa equipe que é dedicada a tentar buscar todos os movimentos de mercado, como eu comentei, seja em juros locais, fora do Brasil, crédito, moedas. Então, deixar aqui os nossos cuidados aqui, todo esse dinamismo da gestão. Então, são as minhas principais, vamos dizer, recomendações para o próximo ano, para 2024. Tá bom. Vou pegar o gancho e fazer a mesma pergunta para o Renato aqui. Renato, 2024, acho que você já deu uma dica boa aqui, né, do alocação, né, falando de uma alocação mais macro, mas tem algum direcionamento mais específico, alguma coisa mais detalhada? Acho que deu geral, tem a alocação, né? Os fundos de alocação, eles têm... pura e simplesmente alocações de terceiros, né? Então é uma alternativa muito interessante para capturar esse cenário que a gente acha que vai ser bem favorável e que vai favorecer ativos de risco, inclusive Brasil. E também tem os fundos carteira, que são soluções mais completas. Então, além dessa alocação em fundos multimercados, os fundos também carregam alocação em renda fixa, renda variável. A parte de renda fixa, a gente tem uma posição em inflação também, em NTNB. Então, se eventualmente tiver alguma virada do cenário de inflação mais benigno, e a inflação hoje projetada, né, já nesses títulos já está um nível baixo, né? Então é bom você ter até como um hedge, né, como proteção. Se a inflação subir e surpreender, esses títulos tendem a performar bem nesse cenário. Então, a gente tem essa composição de renda fixa com NTNB, um pouquinho de juros nominal ainda local e um pouquinho de juros nominal offshore. Então, essa composição a gente acha bem positiva e acredita que vai performar bem também o ano que vem. Moedas, a gente tem aposta em real, né, como eu coloquei, e bolsa também a gente segue com uma aposta bem relevante no mercado local. Hoje, a maior parte do nosso risco está em bolsa, seguido por juros, e os multimercados também têm uma posição relevante porque a gente olha multimercados como uma classe de ativos. Então, a gente também tem alocação, assim como os fundos de alocação que alocam direto terceiros, uma parcela do fundo carteira também é alocada em terceiros, para capturar essa gestão ativa e para ter esse balanceamento de risco do portfólio. Então, em geral, a gente deve ter uma carteira um pouquinho mais alocada em risco do que a gente carregou ao longo desse ano,
porque a gente tem um cenário mais favorável, com essa combinação também buscando sempre proteções para se o mercado virar, de repente, como a gente também já observou ao longo de 2023, a gente consiga surfar bem nesse período. Tá bom. Pessoal, quero agradecer ao Renato, ao Cal, pela presença aqui no podcast. Já velhos conhecidos, os dois já estiveram aqui. Como o Cal lembrou bem, foi o primeiro podcast. Nós estamos aqui já no 14º podcast. O Renato também já esteve aqui conosco ao longo de 2023. Mais uma vez, obrigado, Renato. Obrigado, Cal. Obrigado, Cleiton. Obrigado, Renato. Obrigado, Cal. Bom investimento a todos aí. Bom 2024. Bom, pessoal, vocês que ficaram aqui conosco, nos acompanhando até o final, não esqueça de nos seguir, ativar o sininho no Spotify. Quando o episódio novo for ao ar, você vai ser avisado em primeira mão. E nos siga nas redes sociais e também no YouTube. Nosso canal no YouTube tem informações diárias sobre economia e investimento.